capítulo 53, a partir do versículo 1, nós faremos dessa palavra poderosa das Sagradas Escrituras. Então, quem encontrou, diga amém, aleluia. Passamos a leitura da palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Pai querido e santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa noite, através da tua doce e santa palavra. Que nós sejamos edificados, Senhor, através da tua palavra. Que nós sejamos animados, fortalecidos, encorajados através da tua palavra. Que nós sejamos corrigidos, transformados, salvos pelo ensino da tua palavra, por aquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala ao nosso coração nessa noite, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Nós estamos nessa semana da Páscoa, queridos. Essa semana é uma semana de celebração, em que nós celebramos a Páscoa do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que o nosso Senhor Jesus, ele é o Cordeiro da Páscoa, que foi imolado por nós, que foi sacrificado por nós. E é importante entender que a Páscoa bíblica, ela não tem nada a ver com coelhinho ou com ovos de chocolate. A Páscoa bíblica, ela tem a ver com o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus, ele olhou para Jesus e em João 1, 29, ele aponta para o seu, João Batista aponta para os discípulos dele, aponta para Jesus e fala para os discípulos dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, e Paulo diz que ele é o Cordeiro da Páscoa, que foi oferecido pela nossa libertação, pela nossa salvação,
pela nossa transformação, pela nossa redenção. E aqui esse texto de Isaías capítulo 53 é muito precioso, porque esse texto foi escrito pelo profeta 700 anos, aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus nascer como ser humano aqui nesse mundo. A Bíblia nos fala que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, e como Deus ele sempre existiu, mas ele tornou-se homem. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, para morrer na cruz por nós, para dar a sua vida pela nossa redenção, para se sacrificar em nosso lugar, uma morte substituta. Jesus precisou tornar-se humano, ele precisou tornar-se homem, porque como Deus ele não poderia morrer, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, João 4:24, Deus é Espírito, se Deus é Espírito, logo o Espírito não pode morrer. Então ele teve que tomar a forma humana, ele teve que se tornar homem, ele teve que se tornar um de nós. E antes de Jesus nascer, assumindo a forma humana, 700 anos antes disso acontecer, a Bíblia nos mostra aqui no livro do profeta Isaías, que Isaías tem a visão da cruz. E quando nós lemos o texto de Isaías, capítulo 53, quando nós lemos o texto de Isaías 53, parece-nos, irmãos, que é um dos discípulos de Jesus, que foi testemunha ocular daqueles acontecimentos. Parece que foi Pedro, parece que foi João, parece que foi Filipe, um dos discípulos contemporâneos de Jesus, um dos discípulos que testemunharam, que foram testemunhas oculares da crucificação. Mas não, esse texto foi escrito 700 anos antes de acontecer. O profeta Isaías, pelo Espírito Santo, ele é transportado através dos tempos, das épocas, em uma visão sobrenatural, em uma visão celestial, e ele vê a crucificação do Messias, ele vê a crucificação do Senhor, e ele descreve com muitos detalhes a crucificação do nosso Senhor. Isso é impressionante, isso é soberano, sobrenatural. E ele começa dizendo: quem creu em nossa pregação, e a quem foi manifestado o braço do Senhor. É muito interessante isso, quem creu na nossa pregação, porque o apóstolo Paulo chega a dizer que a pregação sobre a crucificação de Jesus, ela é loucura para este mundo. A crucificação, a pregação sobre a crucificação do Senhor Jesus, da sua morte na cruz por nós, ele diz, é escândalo para os judeus, e é loucura para os gregos, é loucura para os gentios. Mas quando nós cremos na pregação do Cristo crucificado, do Cristo que foi crucificado em nosso lugar, a Bíblia diz que nós somos salvos, nós somos libertos dos nossos pecados, nós temos o perdão de Deus, nós somos reconciliados com o Pai, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, e é por isso que o profeta Isaías começa dizendo isso: quem creu em nossa pregação, porque parece uma loucura, e de fato do ponto de vista humano como o Cristo que estaria crucificado, que foi crucificado, poderia nos salvar. Mas a Bíblia diz exatamente que foi por meio da sua crucificação que nós fomos salvos. E aí ele diz no verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-no, mas nenhuma beleza havia nele havia que nos agradasse. Então Isaías agora está descrevendo a desfiguração de Jesus na cruz. É claro que o nosso Senhor Jesus, certamente, ele era belo, muito belo. Embora a Bíblia não descreva a aparência física de Jesus, mas como ele representa o Cordeiro de Deus, como ele é o Cordeiro de Deus, não representa, ele é o Cordeiro de Deus. E como nós olhamos no Antigo Testamento, aqueles cordeirinhos que eram um tipo de Jesus, o cordeiro que era imolado, que era sacrificado no altar, tinha que ser um cordeiro sem defeito, ele não podia ter uma perna quebrada, ele não podia ter um olho cego, ele não podia ter nenhuma mancha, ele tinha que ser o cordeiro mais lindo, mais perfeito, sem mancha, porque estava representando Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado, e também sem defeitos. Então eu creio que essa perfeição também atingia a aparência física de Jesus. Ele certamente era muito belo, uma simetria perfeita. Mas agora por que Isaías diz assim, que nós olhávamos para ele e não havia nele beleza alguma que nós o desejássemos? Porque ali na cruz ele foi desfigurado por mim e por você.
Ali na cruz, ele foi literalmente esmagado, moído, transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi moído por nós. E o seu suplício, o seu sofrimento, começa já no Getsêmani, na noite que antecede a sua crucificação. E a Bíblia diz que ali no Getsêmani, o Senhor Jesus, enquanto orava, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ali no Getsêmani, queridos, a Bíblia diz, enquanto Jesus estava nos redimindo da nossa má vontade, enquanto orava ao Pai, a Bíblia diz que ele suou sangue, em um caso raro, raríssimo, sob uma pressão intensa, uma pressão psicológica, uma pressão emocional, uma pressão física dos acontecimentos, mas sobretudo uma pressão espiritual, porque ele estaria a partir daquele momento assumindo o nosso lugar, a nossa humanidade, os nossos pecados ali na cruz. E a Bíblia diz que ali no Getsêmani ele começa a sofrer, e ele diz para os seus discípulos que ele estava triste, que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Ele sente pavor ali no Getsêmani, ele sente medo ali no Getsêmani, ele sente angústia intensa ali no Getsêmani, ele sente agonia intensa ali no Getsêmani. Por quê? Porque ali no Getsêmani ele começa então a assumir o nosso lugar, a assumir a nossa humanidade. Ele seria julgado ali na cruz, os nossos pecados seriam julgados ali na cruz sobre Jesus, e ele está assumindo a nossa humanidade, e ele começa a ficar apavorado. A pressão foi tão intensa que a Bíblia nos mostra que ele começa a suar sangue, as suas glândulas sudoríparas começam a estourar, e o sangue começa a misturar com o suor, e ele começa a nos redimir a partir do Getsêmani, quando ele ora: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E eu já disse outras vezes aqui na congregação, que eu creio que Jesus não estava pedindo para não ir à cruz, ele estava preparado, ele veio para isso. Muitas vezes nas Escrituras Sagradas ele fala o tempo todo: eu vim para isso eu vim. Ele já sabia do propósito dele, ele sabia que o culminar do seu ministério não eram os seus ensinos, não eram os milagres que ele fez, a ressurreição dos mortos. Não, Jesus sabia que o culminar do seu ministério era a entrega da sua vida, era derramar o seu precioso sangue ali na cruz, era ser sacrificado em meu lugar, em seu lugar, para que nós fôssemos redimidos, era demonstrar ali na cruz a justiça e o amor de Deus ao mesmo tempo. Ele sabia disso. Então eu creio que Jesus não está pedindo quando diz: Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu não penso que ele está pedindo para Deus o livrar da cruz, caso essa fosse a vontade de Deus. Eu penso de todo o meu coração que ele está pedindo ao Pai para que, se fosse a vontade do Pai, ele não experimentasse a maior de todas as consequências do pecado, a maior de todas as penalidades do pecado, que é estar afastado de Deus, que é estar longe de Deus. Ele sabia que o pecado afasta o homem de Deus, ele sabia que ele assumiria o nosso lugar, e que portanto, sendo feito pecado, como diz a Bíblia, em nosso lugar, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, sendo feito pecado em nosso lugar, ele sabia que por algum momento ele ficaria distante de Deus, por algum momento ele não sentiria a presença do Pai. E isso nunca aconteceu na eternidade passada dele. Nunca houve um tempo, um instante, um segundo em toda a eternidade de Jesus em que ele não pudesse desfrutar da companhia, da presença do seu Pai. Mas ele sabia que isso seria possível de acontecer ali na cruz, como de fato aconteceu. Ele ora: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É como se ele dissesse: Senhor, não permita que eu não sinta a tua presença, não me abandone, ainda que eu sofra o sofrimento físico, ainda que os cravos transpassem as minhas mãos, os meus pés, os chicotes dos algozes dilacerem as minhas costas, ainda que a coroa dos espinhos rasgue a minha testa, a minha pele, ainda que eu seja cuspido, humilhado, vituperado pelos homens, não permita, contudo, que eu não sinta a tua presença, que eu não desfrute da tua presença, não me abandone, Senhor. Então eu penso que essa oração de Jesus tem mais a ver com isso do que com o sofrimento e a cruz em si. Mas o céu silencia, porque Jesus teria que passar em meu lugar e em seu lugar,
teria que experimentar no meu lugar e no seu lugar a pior de todas as penalidades do pecado, que é estar afastado de Deus, que é estar afastado do Pai. E Jesus experimentou isso, porque quando ele está na cruz, antes de expirar, antes de dar a sua vida, ele olha para o céu, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Uma citação do Salmo 22 dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali na cruz ele está desamparado pelo Pai, ali na cruz ele foi abandonado pelo Pai. Por quê? Porque ele está assumindo ali na cruz o meu pecado, ele está assumindo ali na cruz o seu pecado, ele está assumindo ali na cruz o nosso pecado. E portanto, querido, ele experimenta a maior de todas as penalidades do pecado, que é estar afastado do Pai. Ele cumpre a sentença em nosso lugar, ele cumpre a penalidade em nosso lugar, para que eu e você, ao crermos em Jesus, não precisamos mais estar um dia sequer de nossas vidas afastado do Senhor Jesus, afastado de Deus. Não precisamos mais estar sem a presença de Deus, porque Ele já passou por isso em nosso lugar, Ele é a nossa propiciação pelo pecado. Então, por meio do Senhor Jesus, nós podemos ir ao Pai, nós podemos estar perto do Pai. Efésios capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: vós que antes estáveis longe, agora pelo sangue de Cristo chegaste perto. Vós que antes estáveis longe, agora pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ele pagou a penalidade do nosso lugar, na cruz. Ele foi abandonado pelo Pai por conta dos nossos pecados sobre Ele, para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados. Na cruz, Ele experimentou a ausência do Pai, para que eu e você nunca mais precisássemos experimentar a ausência do Pai. Na cruz, Ele ficou distante do Pai, para que eu e você pudéssemos todos os dias da nossa vida estar próximos do Pai. Será que você consegue entender isso? Que o sacrifício de Jesus não foi por si mesmo, mas por os nossos pecados. Isaías diz isso, verso 3, Isaías 53, no verso 3 ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, é como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E agora no verso 4 ele fala claramente como Jesus assume o nosso lugar, como Jesus assume o nosso lugar ali na cruz, levando sobre si os nossos pecados. No verso 4 ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o que Isaías está dizendo. Ele estava levando sobre si os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas maldições, as nossas doenças, as nossas dores, as nossas transgressões. Ele estava levando sobre si as nossas mazelas, as nossas enfermidades. Mas Isaías diz: mas nós estávamos olhando para Ele, estamos o julgando como oprimido de Deus, estamos o reputando como ferido de Deus. Mas aí no verso 5 ele diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então ele está mostrando que Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, que ali na cruz o nosso Senhor Jesus está assumindo de fato o nosso lugar. Ele está assumindo ali na cruz o nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. Pense em todas as maldades está sendo julgado sobre Jesus. Todo ódio em nossos corações está sendo julgado sobre Jesus ali na cruz. Todo assassinato, todo derramamento de sangue inocente está sendo derramado, está sendo julgado sobre Jesus ali na cruz. Todas as nossas mentiras está sendo julgado sobre Jesus ali na cruz. Todo o nosso orgulho está sendo julgado sobre Jesus ali na cruz. Toda a nossa perversidade, perversão, imoralidade sexual, prostituição, adultério, está sendo julgado sobre Jesus ali na cruz. Todas as nossas maldades, todos os nossos enganos, está sendo julgado sobre Jesus ali na cruz. A cruz satisfaz dois atributos de Deus.
A cruz satisfaz a justiça de Deus e ao mesmo tempo satisfaz o amor de Deus. Porque a cruz nos mostra o quanto o pecado é terrível. A cruz é o julgamento de Deus contra o pecado no seu próprio Filho, o Senhor Jesus. A cruz nos mostra o quanto o pecado é horrível, o quanto o pecado é terrível, o quanto o pecado é destrutivo. A cruz nos mostra como Deus está lidando com o pecado. A cruz nos mostra que Deus não deixa o pecado impune. Mas a cruz também nos mostra o amor de Deus. E por que a cruz nos mostra o amor de Deus? Além de nos mostrar a justiça de Deus, a cruz nos mostra o amor de Deus. Porque Deus pune os nossos pecados sobre o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. E o próprio Jesus, ele voluntariamente se entregou por nós ali na cruz. Ele voluntariamente decidiu ir à cruz. Tanto é assim que ele fala no livro, no Evangelho de João: ninguém tira a minha vida de mim. Eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dá-la e tenho o poder para reavê-la. Jesus está dizendo: eu não estou morrendo pela mão dos homens. Não pense você que são os romanos que estão me crucificando, ou que é o sinédrio judaico que está me crucificando. Não, eu mesmo estou dando a minha vida. Eu tenho poder para dá-la, eu tenho poder para reavê-la. Jesus está dizendo isso. Não pense que eu estou indo na cruz como um mártir ou como uma vítima, como alguém impotente que não pode se livrar. Não, eu estou me oferecendo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Eu estou me oferecendo como sacrifício pelo pecado. Eu estou me oferecendo como sacrifício para que vocês tenham acesso de novo ao Pai, para que vocês sejam salvos, perdoados, transformados, libertos. Então ele se oferece como oferta pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados. Então a cruz, diga comigo, a cruz de Jesus, mais alto, diga, a cruz de Jesus satisfaz dois atributos de Deus. Diga, a justiça de Deus e o amor de Deus. Não só o amor de Deus, mas também a justiça de Deus. Você vê Deus punindo o pecado sobre o seu Filho Jesus, mas ao mesmo tempo a cruz revela o amor de Deus. E aí quando nós lemos João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira incompreensível, de uma maneira indizível. Ele amou o mundo de uma maneira gloriosa, que ele foi capaz de dar o seu próprio Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, que deposita sua fé nele, que deposita sua confiança nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Por isso, verso 6, Isaías 53, versículo 6, o profeta diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguindo o nosso próprio caminho. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Ele foi voluntariamente. Quando Pilatos está julgando ele, e Pilatos o censura, ele diz assim para Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Quando os discípulos tentam levantar a espada contra aqueles que queriam prender Jesus, Jesus disse: não faça isso, essa é a hora, esse é o tempo. Você não acredita que eu poderia clamar ao meu Pai e Ele enviaria agora mesmo 12 legiões de anjos e eles me guardariam? Mas como se cumpririam as Escrituras que dizem que estas coisas deveriam acontecer? Então Jesus não morreu porque ele era um fracote, porque ele foi vítima do sistema. Não morreu porque os romanos tinham mais poder do que ele, ou porque o seu próprio povo, os judeus, o entregaram para a morte. Não, queridos. Ele se entregou como oferta pelo nosso pecado. Ele se entregou como oferta pelo nosso pecado. Por juízo, o opressor foi arrebatado de sua linhagem,
quem dela cogitou? Portanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Isaías está o tempo todo mostrando qual foi a causa. Por causa da transgressão do meu povo, por conta do pecado do meu povo, foi ele ferido. Significa que ele foi à cruz por causa dos nossos pecados. Ele foi à cruz porque essa era a única maneira de nos trazer de volta para Deus. Ele foi à cruz, irmãos, e ele sofreu o que sofreu, porque essa era a única maneira de nos reconciliar de novo com o Pai, porque essa era a única maneira de nós sermos redimidos, transformados, libertos e eternamente salvos, eternamente poupados da condenação eterna. Essa era a única maneira, não havia outra maneira, não havia outro meio. Isaías diz: pela transgressão do meu povo, ele foi ferido. Foi os nossos pecados, queridos, que Jesus carregou na cruz. Foi por conta dos nossos pecados que Jesus foi crucificado. Foi por conta dos nossos pecados, dos meus e dos seus, que o nosso Senhor Jesus derramou cada gota preciosa do seu sangue. Foi por conta dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia nos ensina que quando nós vivemos, depois de crer no Evangelho, depois de entregar a nossa vida para o Evangelho, para o Senhor Jesus, vivemos no pecado deliberadamente, consciente deliberadamente. É como se nós de novo crucificássemos o Senhor. É como se nós estivéssemos pisando o sangue sagrado do Senhor Jesus. É como se nós estivéssemos julgando o sangue sagrado do Senhor Jesus como algo banal, como algo comum. É por isso, queridos, que nós precisamos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nos consagrar dia após dia. Uma vez que nós nos entregamos a Jesus, nós precisamos correr para Ele todos os dias e pedir a Ele que nos consagre, que nos santifique todos os dias. Porque viver em pecado deliberadamente, conscientemente, voluntariamente, depois de ter conhecido o Salvador, é como se nós estivéssemos escarnecendo do Senhor, crucificando Ele de novo, cuspindo mais uma vez em sua face, ou pisando no seu sangue sagrado. Por isso nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelo nosso pecado. No verso 9, Isaías diz assim, irmãos, como esse texto é profético e tremendo. Ele diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Olha, em um só versículo, quantas verdades sobre Jesus e sobre a crucificação de Jesus. Primeiro ele diz que ele foi colocado entre os perversos. E exatamente foi o que aconteceu com Jesus. Na cruz, ele foi crucificado entre dois bandidos, entre dois malfeitores, entre dois criminosos, um à sua direita e à sua esquerda, nos mostrando que Jesus assumiu o lugar de todos os pecadores, dos mais vil pecadores, dos mais hediondos pecadores, de todos nós. E ali na cruz é interessante, o texto diz aqui que ele foi designaram a sepultura dele entre os perversos, e ele foi colocado entre dois perversos. Agora olha que interessante, um daqueles perversos zombou de Jesus, e disse: disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Ele zomba de Jesus, ele escarnece de Jesus. Mas o outro perverso, o outro criminoso, próximo já da sua morte, porque daquele momento em diante não demoraria muito, ele olha para o Senhor, e ele reconhece duas coisas pelo menos. Ele reconhece que Ele é Senhor, ele diz: Senhor. E ele reconhece que Ele é Rei, ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus é Senhor, e que Jesus tem um reino. E ele, pela fé, naquele último instante, ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E a resposta de Jesus foi para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem fechou seus olhos como alguém mau, aqui na terra, totalmente rejeitado pela sociedade da sua época, por conta da sua crueldade e maldade, e abriu os olhos no paraíso, ao lado de Jesus. Porque mesmo no último instante da sua vida, decidiu crer no Salvador.
porque mesmo no último instante da sua vida, decidiu crer em Jesus. Olha como Jesus é misericordioso, irmãos, como a misericórdia dele é extraordinária. Isaías diz ainda que ele foi, com o rico esteve na sua morte, por quê? Porque ele foi sepultado aonde? Na sepultura nova de um homem rico, o senador José de Arimateia. Quem se lembra disso? Ele foi sepultado nessa sepultura de um homem rico. Por isso que ele diz, Isaías diz, com o rico esteve na sua morte. E aí o texto diz que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca, mostrando como o Senhor Jesus ele era perfeito. Não havia pecado nele. O único que pisou nessa terra e não pecou foi o Senhor Jesus. Todos os outros foram pecadores e precisavam de salvação. Todos os outros. Jesus foi o único que pisou nessa terra e não pecou, porque ele não era apenas homem, ele era o Deus Filho encarnado. Ele era o Deus Filho encarnado. Então o texto diz que ele não tinha dolo, não tinha injustiça nele, não havia pecado nele. Então ele não estava na cruz pelos seus próprios pecados, porque ele não os tinha. Ele estava na cruz por conta dos nossos pecados. E aquele ladrão que estava sendo crucificado ao lado dele, o que foi salvo, reconheceu isso. Quando repreendeu o outro, disse assim para aquele outro bandido que estava rejeitando Jesus, estava caçoando de Jesus. E aí o que foi salvo disse assim para ele: não temes a Deus estando na mesma sentença? Nós estamos aqui porque os nossos pecados merecem, mas ele nenhum mal fez. Então ele sabia, ele creu pelo Espírito Santo na última hora da sua vida. O Espírito Santo revelou a ele que Jesus era Deus, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus era Senhor, que Jesus era Rei, e que ele estava morrendo ali na cruz uma morte substituta, não pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade, inclusive do dele. Ele creu isso por revelação do Espírito Santo no último instante da vida dele. E é por isso que ele olha para Jesus, faz um esforço para olhar para Jesus e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como é poderoso isso, quando alguém clama por Jesus, quando alguém diz: Senhor, lembra de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, eu sou pecador, preciso da tua misericórdia, Senhor, preciso da tua salvação, Senhor, preciso da tua graça, Senhor, lembra de mim. A misericórdia de Jesus vem e o alcança, a misericórdia de Jesus vem e o abraça. Esta pessoa é perdoada, o sangue de Jesus lhe lava de todo pecado, essa pessoa é abraçada pela graça de Deus. Não importa quais são os seus pecados, ou o tamanho dos seus pecados, se como aquele ladrão na cruz, você clamar por misericórdia, você clamar pelo Senhor, Ele virá ao teu encontro e você alcançará misericórdia. E você alcançará misericórdia. Aleluia. Verso 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Mais uma vez, no versículo 10, o profeta está dizendo mais uma vez, enfaticamente, ele está insistindo veementemente conosco sobre isso. Ele está dizendo: ele está entregando a sua vida como oferta pelo pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro da Páscoa, como diz Paulo. Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate nem com coelho, irmãos. Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate nem com coelho. Páscoa tem a ver com o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Páscoa tem a ver com o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós, que deu a sua vida por nós. Ele diz: a sua alma foi entregue como oferta pelo pecado. Agora o profeta diz da recompensa que o Senhor receberia, porque a morte dele não foi em vão. A morte de Jesus não foi em vão. Ele não morreu como um mártir. Não. Ele não morreu como vítima da sociedade da sua época, não. Foi uma morte substituta. Foi uma morte que foi entregue à sua vida. A morte de Jesus foi planejada desde a eternidade. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, irmãos. O Cordeiro de Deus foi sacrificado e imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, no plano de Deus já estava a crucificação do Senhor Jesus. Ele já veio preparado para isso. Só que a morte dele teve recompensas.
O texto diz, o profeta diz assim: ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Isso fala da eternidade dele, mas ver a posteridade dele é ver a mim e a você, que cremos nele. Quando alguém se converte a Jesus, quando alguém coloca a sua fé em Jesus Cristo, quando alguém crê nessa mensagem que parece loucura e escândalo para alguns, mas que é a verdade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, como diz o apóstolo Paulo, quando alguém crê no Evangelho de Cristo, nessa graça maravilhosa, nesse Cristo que derramou a sua vida por nós na cruz, essa pessoa é salva. E Jesus vê a sua posteridade. Esse é o fruto de Jesus, é a recompensa de Jesus. O verso 11 ele continua dizendo assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Qual é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Eu e você, meus irmãos. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, naquele dia que nós abrimos o nosso coração para Jesus. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos de idade, no dia 16 de setembro do ano de 1995. No ano de 1995, no dia 16 de setembro, isso aconteceu comigo, e naquele ano, eu disse sim para Jesus. Eu abri o meu coração para Jesus, eu criei no Evangelho, o Espírito Santo me levou a crer no Evangelho. Quando Jesus viu a minha vida sendo entregue para Ele, Ele olha para a cruz, e Ele diz: valeu a pena. Ele vê o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma fica satisfeita. No dia que você aceitou Jesus, no dia que você aceitou Jesus, no dia que vocês aceitaram Jesus, no dia que vocês entregaram seus corações a Jesus, Ele viu o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficou satisfeita, e a sua alma se alegrou. Quando cada pessoa vem a Cristo, quando cada pessoa entrega a sua vida a Jesus, quando cada pessoa crê no Evangelho e recebe de graça esse presente maravilhoso que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, e recebe a salvação, a Bíblia diz que Jesus vê o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma fica satisfeita, a sua alma se alegra. Então cada pessoa que vem a Jesus é a recompensa do Pai para o Filho. Cada pessoa que vem a Jesus é a recompensa do Pai para o Filho. Tanto é assim que Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós fomos dados pelo Pai a Jesus Cristo, seu Filho, como um presente, como uma recompensa, pela entrega da sua vida na morte, ali na cruz. Nós somos um presente do Pai para o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida por nós na cruz. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então Ele olha para mim e para você, e nós somos o fruto dEle. Nós somos o fruto, a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa nova vida em Cristo, é o fruto desse penoso trabalho de Jesus. E Ele olha para mim e para você como filhos dEle, como servos dEle, ainda que alguns ainda bem bebezinhos na fé, ou com nossas dificuldades, limitações, defeitos, mas Ele olha para nós, seguros nele, salvos nele, e Ele vê o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma se alegra, e a sua alma fica satisfeita. Ele diz: o meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha como Isaías enfatiza isso o tempo todo. Perceberam, irmãos? Perceberam como Isaías está o tempo todo enfatizando isso? Que ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. Verso 12, para a gente fechar. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte. Isso é a promessa do Pai para Jesus. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, como sua herança. Por isso, quando nós lemos Apocalipse, o apóstolo João, naquela visão tremenda do Apocalipse, ele diz: eu vi uma multidão que não se pode contar, de homens vindos de todas as tribos, línguas, povos e nações, uma multidão inumerável, uma multidão incontável, aleluia. Por isso eu lhe darei muitos como a sua herança. Deus está dizendo para o seu filho: por isso lhe darei muitos como a sua herança.
uma família numerosa de muitos filhos semelhantes a Jesus. Glória a Deus que nós fazemos parte dessa família. A igreja de Jesus Cristo é essa família de Deus. A igreja de Jesus de todas as épocas, de todas as eras. Essa igreja que nada vai deter, nada vai vencer, circunstância nenhuma, luta alguma, nem pandemia, nem os ataques do diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há filhos do Senhor espalhados pelo mundo, há filhos do Senhor, milhões deles, bilhões deles. Alguns já estão com Ele na eternidade, já estão lá. Outros de nós ainda iremos. Mas há filhos de todas as épocas, eras, de todos os povos, línguas, culturas, nações. E o texto de Isaías 12 diz assim, Deus falando através de Isaías: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, como a sua herança. Deus está dizendo que daria muitos frutos, muitos filhos para Jesus, como herança, como recompensa pela sua entrega ali na cruz. Então eu e você, queridos, somos a recompensa de Jesus pela sua entrega ali na cruz. Toda vez que uma pessoa vem a Cristo, Ele diz: valeu a pena. Valeu a pena. Ele vê o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma se alegra. E com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E o profeta Isaías termina o capítulo 53 diz exatamente assim, dizendo mais uma vez: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Lembra que na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo dores horríveis, física, emocional e espiritual, ali na cruz, Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ele intercede, Ele clama o Pai para perdoar. Amém, queridos? Ele intercede pelos transgressores. E a Bíblia nos fala em Hebreus que Ele vive para interceder por nós. Você continua tendo um intercessor nos céus, que é Jesus. Você tem um intercessor na terra, que é o Espírito Santo. Ele habita em você, Ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis. E você tem um intercessor no céu, que é o próprio Jesus. Tanto é que em 1 João capítulo 2, verso 1, a Bíblia está escrita assim: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, meus irmãos, pelos nossos pecados. Então, nós estamos na semana da Páscoa. Essa semana é para a gente refletir sobre a bondade de Deus demonstrada no seu Filho, a misericórdia de Deus, sobre a crucificação do nosso Senhor. Não deixe que essa mensagem tão poderosa, tão libertadora, tão transformadora, seja abafada por uma cultura pagã. Não permita que a mensagem da crucificação de Jesus seja pagada pelo paganismo que há em nossa época e em nossa era. A Páscoa tem a ver com o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. A Páscoa tem a ver com o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós. Não com coelho ou ovos de chocolate. Tem a ver com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Amém, queridos? Que essa palavra possa abençoar o nosso coração, ecoar dentro de nós, falar conosco de forma poderosa, nos conduzir à santidade, nos conduzir à santificação, nos conduzir a uma vida consagrada a Deus, a uma vida mais entregue a Ele, valorizando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Amém, meus amados?